Vocês que estão surpresos à toa. Vocês que ficaram sofrendo aí, aqui estava tudo sob controle. Renato Gaúcho sentou, vai começar a entrevista coletiva do técnico do Grêmio. Os culpados. Eu já falei para o meu grupo lá dentro, e eu vou falar para vocês que o árbitro teve uma grande exibição, uma grande arbitragem. Então não adianta a gente ficar culpando o árbitro, porque o árbitro não tem culpa nenhuma. No meu entender, a única jogada que ele inverteu foi a falta no Mateuzinho, mas um erro aqui, um erro ali é uma coisa normal no futebol. Então, se existem culpados, somos nós. Não pode acontecer no jogo do Campeonato Brasileiro. A gente estava tendo uma exibição de gala, como o Grêmio sempre jogou na maioria das vezes. Conseguimos o placar 3-0. E, de repente, a nossa equipe achou que o jogo já, não todos, mas alguns, né, acharam que o jogo já estivesse ganho. E futebol tem 90 minutos. E aí começamos a tomar os gols. No segundo tempo nós voltamos, e eu já havia falado coisa no intervalo do jogo, para tomarem cuidado. Não voltamos com a mesma disposição, principalmente do primeiro tempo. Tomamos a virada. Então, a coisa que eu quero isentar de qualquer culpa do jogo é a arbitragem. Eles estiveram muito bem, todos eles. Os únicos culpados pela derrota somos nós. Então, já falei isso com o grupo também. Amanhã eu volto a conversar, então não adianta numa derrota a gente ficar culpando A, B ou C. Não, nós somos culpados. Você falou aí, Renato, que o grupo é culpado dessa derrota aí para o Fluminense, inesperada, depois de tudo que aconteceu aqui na Arena. E sobre o que você planejou, o que acabou não dando certo para essa derrota acontecer e o Grêmio seguir sem vitória no Campeonato Brasileiro? Não, o que aconteceu é que nós nos acomodamos. Já falei, já respondi essa pergunta. Nos acomodamos, paramos de competir, entramos competindo, jogando, fazendo os gols. E no momento que a gente teve a diferença, a gente achou que, de repente, a gente não precisaria mais correr, que o jogo já estivesse ganho. E futebol não é assim. Futebol tem 90 minutos. Damos mole, pagamos. Pagamos caro por isso. Por isso que eu digo. O Rafael Claus teve uma grande arbitragem. Ele e seus auxiliares. Então, nós somos os culpados. E quando você fala o meu grupo, eu me incluo também. Todos nós. Todos nós somos culpados pela derrota hoje. Então, não adianta a gente ficar aqui achando culpado, apontando o culpado. Nós somos os culpados. Ponto. Ponto. Próxima. Renato, depois do jogo contra o Santos, eu lhe perguntei se o resultado havia sido um banho de água fria para o time do Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. Te retomo essa questão, foi um balde de água fria hoje, a derrota da maneira como ela aconteceu, e o quanto te preocupa esses momentos de desatenção, porque o Grêmio levou 2 gols em cerca de 5 minutos contra o Santos, nos minutos finais contra o Avaí também cedeu empate, e agora, em muito pouco tempo, levou 2 gols de maneira rápida que acabaram complicando a partida. Quanto isso pode servir para o Grêmio até crescer nos mata-matas, e o quanto isso te preocupa justamente visando um jogo decisivo como é o da quarta-feira? Não, mas eu tenho tocado muito nessa tecla aí para a gente não dar esse tipo de mole. O Grêmio dificilmente dá esse tipo de mole. Infelizmente, nesse início do Campeonato Brasileiro, nos 3 jogos nós damos mole, né? E a gente pagou por isso. Não é que seja um balde de água fria, não é que preocupa, porque eu conheço muito bem o meu grupo. Até porque eu sei da qualidade do meu grupo, eu sei que são coisas passageiras. A verdade é essa. Daqui a pouco, cada um vai para o seu lugar no Campeonato Brasileiro. Inclusive o Grêmio. Inclusive o Grêmio. Mas agora a gente tem que pensar a partir da manhã no jogo de quarta-feira. Nós temos a vantagem do empate, mas o que eu vou trabalhar bastante a cabeça deles é principalmente esse mole que a gente vem dando no Campeonato Brasileiro. A gente não pode dar esse mole na quarta-feira e na Copa do Brasil, né? Porque é mata-mata. E mata-mata é matar ou morrer. Então, esse mole, se você der numa dessas competições, você vai ficar fora. Eu acho que nós já erramos o suficiente, né, nesse Campeonato Brasileiro, nesses 3 jogos, e que sirva de lição para as próximas competições e para o Campeonato Brasileiro também. Ô Renato, o Grêmio paga caro também por improvisações, e eu estou falando exclusivamente do sistema defensivo, onde hoje você colocou mais uma vez o Michel, que é no meio campo, jogando na zaga ao lado do Kahneman. Isso traz algum prejuízo? Talvez nem seja culpa do Michel, mas você improvisa, você não tem um jogador para o setor e coloca um volante ali? Não foi por isso que nós perdemos o jogo.
Nós perdemos o jogo porque alguns jogadores pararam de competir. Alguns jogadores pararam de correr do jeito que começaram a partida. E isso não pode acontecer, porque aí começa a sobrecarregar. Qual a culpa que o Michel teve? O jogo estava 3-0. Se a gente tivesse com o foco e a concentração durante o restante do jogo, era mais fácil o Grêmio fazer o 4º gol do que a gente tomar o primeiro gol. Mas nos descuidamos, achamos, quando digo achamos não são todos, mas de repente 3 ou 4 jogadores acharam que o jogo já havia terminado e o jogo ainda estava no primeiro tempo. Então, por isso que eu falo, não adianta a gente achar, o VAR foi pênalti no final, foi isso, não foi pênalti do Kahneman. Nem vou entrar nesse aspecto, porque não cabe a mim. Você sabe muito bem que eu não falo de arbitragem. Seria fácil hoje chegar aqui e dar uma desculpa da arbitragem. Não, eu estou aqui, o Grêmio perdeu o jogo, e eu estou elogiando o árbitro. E eu não estou elogiando o árbitro da boca para fora, não. Ele teve uma excelente atuação, ele e seus auxiliares. Então não tem que culpar ninguém. Volto a repetir, os culpados somos nós. Os culpados somos nós. E amanhã a conversa com o grupo, os treinamentos, aí sou eu e eles. Mas, né, desde já que sirva de lição, porque a gente deu mole contra o Santos, perdemos o jogo. A gente deu mole no final do jogo contra o Avaí empatou o jogo. Hoje, 3-0 para a gente. Hoje, eu gostaria de estar aqui dando os parabéns para a minha equipe, porque realmente os primeiros 30 minutos foram de um futebol maravilhoso, aquele futebol que o Grêmio sabe jogar, que sempre jogou, que conquistou o Brasil todo. E, ao invés disso, infelizmente, eu estou aqui falando que nós somos os culpados pela derrota, depois de um início daquela partida onde a gente conseguiu 3-0, ainda tomar uma virada, com todos os méritos do Fluminense. Ninguém está tirando os méritos do Fluminense, não. Mas 3-0 num jogo desse, jogando em casa, olha, eu tinha quase certeza ali que nós iríamos golear. E, de repente, eu estou aqui explicando uma derrota. Uma derrota que, eu volto a repetir, nós somos os culpados. Você acha que se o Grêmio tivesse um zagueiro no lugar do Michel, não culpando o Michel, tomaria 5 gols hoje? Poderiam ter tomado 6, 7. Não é por causa da improvisação, eu já falei. Para falar a verdade, eu não vi falhas do Michel, até porque eu não fico individualizando o jogador. Todo mundo ganha, todo mundo perde. O Michel, ele esteve muito bem em todas as vezes que eu optei por ele ali na zaga. É lógico que quando você tem um jogador da posição, e se tratando, por exemplo, de um Jeromel, né, é o Jeromel. É a mesma coisa o Paulo. O Paulo está machucado já há bastante tempo. Então, o Michel, aqui eu falei para vocês, nós somos os culpados. Vou analisar direito o que aconteceu na partida, mas eu também não preciso analisar muito, não. Eu estava ali na beira do campo e vi. Então, é procurar trabalhar. O trabalho está sendo muito bem feito em todos os sentidos. O problema é que a gente tem que conversar para não dar esse mole. Esse mole aí nos custou aí, basicamente 8 pontos no Campeonato Brasileiro. E não vamos tirar os méritos do Avaí, não vamos tirar os méritos da equipe do Santos e nem da equipe do Fluminense hoje. Mas nós temos que ser sinceros, né? O Grêmio deu muito mole. E mole no futebol, no momento que você dá, o adversário não te perdoa. E nesses jogos, os adversários não perdoaram o Grêmio. Então, no momento que o Grêmio parar, e vai parar de vez a partir de quarta-feira, de dar esse mole, pode ter certeza que o Grêmio vai voltar a vencer, vai voltar a vencer no Campeonato Brasileiro também. E daqui a pouco, o que eu falei para vocês, o Grêmio vai para o lugar que ele merece também no Campeonato Brasileiro. Renato. Tá aí, Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, colocando, dividindo com o coletivo, foi isso, né? O resumão, dividindo com o coletivo esse resultado. Sandro Meirahit. Boa noite, Thiago. Boa noite, senhor. Tudo bem? Boa noite, Barreto. Boa noite, Lino. Vamos pegar carona no seu colega Ricardo aqui, botar uma imagem que chamou a atenção na rodada, dele se aquecendo para começar o jogo. Eu vou benzer também aqui a bancada para a gente se concentrar e você não falar nenhuma bobagem dessa vez. Pode ser? Sim. O que estava acontecendo? Isso eu nunca tinha visto. Barreto, queria uma opinião sua sobre essa imagem do Ricardo Marques. Ele faz... O VAR já foi xingado e agora, né? Agora ele faz uma oração ali para o VAR funcionar direitinho. Me disseram que ele estava rezando um Ave Maria. Não faz isso. Perdão. Ele parece benzer o VAR. Ele benze o VAR. Eu acho que ele está fazendo uma oração de autoconcentração. Adoro um holofote, não é iluminação. possível, que cena.
A tecnologia, não tem que pedir ajuda. Ajuda pra tecnologia ali, se concentra. Dentro de campo, não gostei. Sandro, vamos falar dos lances polêmicos? Vamos melhor, né? Você do que acertou falar dessa todas? imagem. É claro que não, né? A gente nunca acerta tudo, mas nem com Nem vídeo. na central do apito? Nem com vídeo. Vamos Mas começar vamos lá. por qual? Vamos tentar pelo menos explicar, né? A Vamos nossa começar opinião. onde? No Morumbi? Isso. Começar com esse jogo mesmo. O lance do Morumbi. Hernanes? Isso. Vamos dar uma olhada então. Esse é um lance que até na transmissão foi tanta coisa hoje que algumas coisas acabaram passando.